Eu vim a caráter hoje para explicar para vocês sobre a Páscoa. Valeu? Depois que Deus livrou o povo de Israel do Egito, não sei quantos sabem dessa história, mas o povo ficou exilado no Egito, escravo por 400 anos. E quando Deus foi tirar esse povo do Egito, a maneira que Deus usou para fazer isso, depois de muita insistência, intolerância e dureza do faraó, Deus enviou 10 pragas no Egito. E das 10 pragas, a última foi a que funcionou de verdade, que foi a praga dos primogênitos. Deus falou para Faraó que se ele não soltasse o povo, não liberasse o povo, todos os primogênitos de todas as pessoas, inclusive até dos animais, iriam morrer. Primogênito, para quem não sabe, é o primeiro filho. E aí, o faraó disse que não ia soltar. E você já sabe o que foi que aconteceu, né? O anjo da morte veio e passou ferindo todos os primogênitos de todas as pessoas e de todos os animais, menos algumas casas. Que casas? As casas do povo israelita. Porque Deus tinha dito para o povo, Moisés avisa para o povo que todos eles devem sacrificar um cordeiro. E eles devem pegar o sangue daquele cordeiro e passar na porta, nas laterais e por cima das portas e das janelas. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver a marca do sangue e vai passar sobre a casa e não vai entrar. A palavra Páscoa vem da raiz hebraica Pessah, que significa passar sobre. Essa é a verdade da Páscoa, na raiz judaica. Ok? Passar sobre foi quando Deus mandou marcar com o sangue do cordeiro as portas e as janelas, para que aquelas casas fossem livres da visita do anjo da morte. Depois que rolou essa praga, onde inclusive o próprio filho do faraó, o primogênito dele, morreu também, o faraó decidiu soltar o povo. Apesar de que depois ele mudou de ideia e foi atrás ainda, vocês lembram, né? E aí é quando Deus abre o mar vermelho, o povo passa e o exército do faraó vem atrás, e o mar se fecha sobre ele, devorando todo o exército dele inteiro. Mas a partir daquele ano, Deus instituiu uma celebração, e todos os anos o povo deveria fazer uma ceia, relembrando o livramento que Deus havia dado para o povo do Egito, das mãos de Faraó. Nessa ceia, a gente sabe que hoje, depois de muitos anos, e o povo judeu é um povo que tem muita tradição e eles são muito ritualistas. Se você for numa mesa judaica hoje, é óbvio que não vai ter só esses elementos que estão aqui hoje. Vão ter vários outros, que eles foram adicionando muitos outros elementos. Se você for numa ceia judaica hoje, você vai ver muita coisa nova que foi adicionada nessa ceia, para poder lembrar de outras coisas que eles querem também. Mas a gente trouxe aqui, conforme a referência da palavra, a gente trouxe os elementos principais que Deus pediu que tivessem naquela ceia. E vocês vão entender o porquê disso. Porque alguns milhares de anos depois, conforme o próprio ritual judaico, Jesus também celebrou essa mesma Páscoa. Porque Jesus era judeu. Amém?
É quando ele chama os seus discípulos e diz assim: preparem lá um lugar, já tem uma pessoa já que está sabendo o que é. Vocês vão preparar a Páscoa que eu vou ter com vocês. E a mesa que eles prepararam tinha os elementos todos que uma mesa judaica tinha. E naquele dia, Jesus ressignifica a ceia, e ele cria ali a ceia cristã, que é a ceia que nós praticamos hoje, quando dentre todos os elementos que estão ali, ele escolhe o pão e o vinho, e ele agora diz: esse pão é meu corpo que é partido por vós, e quando vocês comerem, lembrem de mim, e o vinho é o meu sangue, derramado por vós. No entanto, eu queria falar para vocês desses outros elementos também, e como tudo isso aponta para Cristo e para muita coisa que a gente precisa pensar na nossa vida. Amém?